Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Continuando as nossas videoaulas, ainda falando sobre livros históricos, agora nós vamos falar sobre o Cantares de Salomão. Esse que é considerado o maior cântico de toda a Bíblia, o cântico mais conhecido de toda a Bíblia, que é o próprio nome do livro, né, em hebraico, Shizrai Shizrim, ou o Cântico dos Cânticos, o principal cântico judaico. É o livro que nós vamos estudar agora. O Salomão, primeiro eu quero apresentar um pequeno pano de fundo histórico para o livro de Cantares de Salomão, né, para que você tenha uma compreensão da razão pela qual foi escrito esse livro de Cantares de Salomão. Evidentemente que sabendo também que ele teve alguma resistência para entrar no cânon sagrado, por considerarem que o livro de Cantares de Salomão, a princípio, a uma primeira vista, tratava-se de um relacionamento de um homem e de uma mulher, e de um amor entre eles, e que isso não tinha nada a ver com a questão espiritual, e nem para a edificação das pessoas, ok? Mas a gente vai desconstruir isso. É claro que isso foi desconstruído no momento em que o livro de Cantares de Salomão entra no cânon sagrado, faz parte das palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, ok? Muito bem, o pano de fundo histórico para tudo isso foi evidentemente o amor de um homem para com uma mulher. Quando Salomão assume o trono, ele é um sujeito solteiro, né? Tanto que a parte feminina do trono, que era destinada normalmente à rainha, no caso de Salomão, pela falta da rainha, é destinado aquele espaço à sua mãe, Betseba. Betseba é a pessoa que faz o papel, digamos assim, daquela figura feminina do monarca de Israel, logo após o trono de Davi ser dado ao Salomão. E o Davi, o seu pai, ele teve uma esposa que foi trazida, ele já estava velhinho, e buscaram uma moça bonita em Israel, e trouxeram para ser a esposa do rei, para que dormisse com o rei Davi, para que o aquecesse à noite, mas o Davi estava bastante velho e bastante doente, de modo que a Bíblia diz que ele não teve relacionamento sexual com essa mulher, né? Então essa mulher, depois, quando o Davi deixa o trono para Salomão, era de responsabilidade do novo rei cuidar do harém do seu pai. Não tomar as esposas para si, mas tomar conta do harém. Era uma responsabilidade que o novo rei também tinha que arcar. E o rei Salomão, então, ele passa a cuidar do harém de seu pai. Eu disse na aula passada que houve um pequeno entrevero, né? Uma tentativa de usurpação do trono por Adonias. E nessa tentativa de usurpação do trono por Adonias, Adonias percebe que cometeu um crime digno de morte. Ele vai ao templo, agarra-se às pontas do altar, melhor dizendo, e aí, lá no tabernáculo de Deus, e o Salomão disse: fala para que ele desça, se eu ver nele sinceridade, ele não morrerá, mas se eu ver que ele é insincero, ele morrerá. E ele desce, ajoelha-se aos pés de Salomão, Salomão o perdoa, e vida que segue. Mas, lá pelas tantas, o Adonias, conversando com a sua tia, né, a Betseba, diz para ela: olha, o Salomão tem o trono, eu queria fazer um pedido, tia, que a senhora falasse com o rei. Pois não, eu queria que a senhora dissesse ao rei que eu estou apaixonado por Abisag, a esposa que fora do seu pai. E aí a Betseba acha um pedido absolutamente justo, normal, e vai falar com o rei Salomão, seu filho, para que dê Abisag para que se case com Adonias. E ali tem uma passagem bastante controversa. Poucos têm condições de explicar as razões daquelas palavras duras do Salomão para sua própria mãe. Quando a mãe aparece, o filho diz: mãe, pede-me o que a senhora quiser. A mãe diz assim: olha, eu quero que você dê Abisag, a esposa de Davi, que ele não a conheceu por conta de ser muito velho, né, não teve relacionamento sexual com ela, que você dê ela como esposa para o Adonias.
E a resposta de Salomão foi muito dura para sua mãe, dizendo: mãe, por que tu não me pedes a Adonias também o reino? E tendo dito isso, ele mandou que se chamasse o Adonias à sua presença, o seu irmão que ele tinha perdoado, e agora manda matá-lo. E o seu irmão foi morto, e a Bíblia diz, e a partir de então o reino de Salomão ficou mais fortalecido. E é possível que se explique isso, porque isso tem tudo a ver com a história de Cantares de Salomão, porque há uma investigação importante, e muitos historiadores pensam assim, muitos poetas judaicos falaram sobre isso também, muitos historiadores também, de que essa mulher, a Betseba, né, então há uma investigação importante de historiadores judaicos que acreditam que essa mulher, a Sulamita, que vai aparecer como personagem principal no livro de Cantares de Salomão, seja a Abisag, né? Porque ela não era uma moça da realeza, não era uma moça que Davi trouxe de palácios de outros reis, era uma camponesa, era uma pessoa que foi trazida a Davi por ser linda. Era a única qualidade que se exigiu de uma moça para casar com Davi e ser a moça que iria aquecê-lo, né, ao final da sua vida. E quando Abisag percebe que ela é, segundo alguns historiadores, quando Abisag percebe que ela é fruto de uma disputa entre o Adonias, um entrevero entre Adonias e o Salomão, ela percebendo que ela é alvo dessa disputa, inclusive com a morte do filho de Davi, do Adonias, ela foge, ela volta para sua casa, para a casa de seu pai. E quando isso acontece, o Salomão já está apaixonado por Abisag. Então ele manda buscar essa mulher, né? E busca essa mulher e manda trazê-la. E ela vem protegida por soldados e se prepara toda. E ela vem para servir ao Salomão, para ser a esposa do Salomão. Segundo muitos acreditam, essa é a mesma mulher, né? Certo é que o livro de Cantares de Salomão, e isso é bíblico, retrata o amor do Salomão para a mulher que ele mais amou. A mulher que ao final de toda a sua história, de toda a sua trajetória, lá no livro de Eclesiastes, ele vai falar, olha, o fim de tudo goza a vida com a mulher da tua mocidade. Ele está se referindo a essa mulher. A mulher a quem ele se apaixonou. Todas as outras 1000 mulheres, as outras 999 mulheres, né, 700 mulheres e 300 concubinas, elas não caberiam para completar a felicidade de um homem. Ele está dizendo que se ele tivesse gasto todo o tempo da sua vida para amar a mulher da sua mocidade, seria a coisa mais prudente a ser feita na sua vida. Então, aí o livro de Cantares de Salomão vai ser esse elo entre o amor de Salomão e a busca dessa mulher que é trazida para se casar com o rei. Então a história gira em torno basicamente desta premissa. Isso do ponto de vista humano, ok? Porque o livro de Cantares de Salomão, ele não tem uma perspectiva somente uma perspectiva humana, né? Ele não retrata apenas e tão somente o amor de um homem para com a mulher. Ele também, espiritualmente, ele retrata o amor de Deus para com a nação de Israel. Porque esse amor de Deus, essa busca, esse flerte de Deus com a nação de Israel, esse vai e volta, já tinha sido narrado por outras oportunidades em toda a Bíblia. O casamento de Oséias e da sua esposa também é um outro exemplo desse amor. Aquela mulher que é tirada de uma casa de prostituição, casa-se com o profeta, tem filhos e tal, e depois ela volta à prostituição, e depois o profeta junta o dinheiro, paga o preço por ela, e Gomer volta, e essas idas e vindas de Gomer com Oséias
depois Deus revela ao profeta que retrata o amor de Deus para com a nação de Israel. Então, o Cantares de Salomão também retrata esse amor de Deus para com a nação de Israel, sabe? Que foi escolhida, mas se perdeu e depois é trazida de volta. Então esse livro ele é profético nesse sentido, relatando não somente o amor de um homem para com a mulher, mas também o amor de Deus para com a nação de Israel. E num terceiro momento, o livro de Cantares de Salomão também reflete o amor de Cristo para com a sua igreja, porque Cristo também tem um caso de amor com a sua igreja, e esse amor de Cristo, essa busca incessante de Cristo por uma igreja que às vezes se desvia, às vezes vai para o deserto, também faz parte desse mesmo enredo que está narrado no livro de Cantares de Salomão, ok? Nós vamos falar mais um pouquinho na nossa próxima aula.